Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos. Eu quero, nesse momento, boa tarde, boa noite ou bom dia. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas eu queria compartilhar com você algo muito importante da Palavra de Deus, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3. Está escrito assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Pois bem, queridos, nós sabemos bem que isso aqui nada mais é do que uma exortação à santidade. Ou seja, o Senhor, através de Paulo, chamando a igreja de Tessalônica para uma vida de santificação, levando em consideração que a temática principal da carta aos Tessalonicenses, da primeira carta aos Tessalonicenses, ela está em volta da segunda vinda de Jesus, ou seja, a vinda de Cristo é o assunto aqui pautado por Paulo para os crentes de Tessalônica. Ou seja, Paulo aqui entende o seguinte: é necessário entendermos ou nos exortarmos no sentido de nos animarmos para andar em santidade por causa da vinda do nosso Senhor Jesus, pois o sentido ou a necessidade de estar preparados, da nossa preparação para esse dia é mais do que essencial. Nós temos que considerar que a nossa santidade precisa estar em dia para com Deus, para que não sejamos achados em falta com o Senhor naquele grande dia. É por isso que Paulo, diante de uma sociedade totalmente pecaminosa, e o que eles enfrentavam lá em Tessalônica, uma cultura de prostituição, uma cultura suja, uma cultura imunda, ela desafia o cristão, ela desafiava os cristãos de Tessalônica, no caso, já levando em consideração a aplicação para nós, aqui nesse momento, diante de uma cultura corrupta, impura, leviana, terrível em suas paixões pecaminosas, faz com que os cristãos sejam todos desafiados a manter a sua santidade diante de Deus, na caminhada com Cristo rumo à eternidade. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele traz uma exortação, ou seja, um ânimo, uma animação. Ele traz também uma exortação no sentido de trazer, pôr na memória a necessidade de estar em santidade diante de Deus. E nós sabemos que santidade ou santificação é algo que não está sendo mais pregado em nossos púlpitos, nas igrejas, ou é um assunto evitado, até mesmo quando se prega e se fala a respeito do Cristo que nos chama a negar-nos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Até mesmo nesses textos onde nos dá uma abertura para falar sobre a vida de santidade, muitos evitam pregar sobre essa necessidade da igreja, pois se Deus é santo, nós também temos que ser santos, pois foi assim que ele orientou o seu povo, desde o Antigo Testamento, em Êxodo, Levítico principalmente, Deus exige a santidade do seu povo. Como também Pedro lembra-nos desse texto, dizendo, como está escrito, sede santos, pois o Senhor, o nosso Deus, ele é santo, como é santo aquele que nos chamou, como é santo aquele que vos chamou, sede santos vós também, em toda a vossa maneira de viver. Pedro traz a memória, dizendo o seguinte: a necessidade de santidade é a mesma desde o princípio, desde quando Deus declarou eleita a Israel. No capítulo 4 aos Tessalonicenses, o versículo 1, Paulo ele diz: finalmente, de forma conclusiva, irmãos meus, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Quando Paulo fala assim como recebestes de nós, Paulo está dizendo, a nossa forma de conduta, a nossa forma de proceder, é uma forma que deve ser imitada, porque Paulo disse, sede meus imitadores,
como eu também sou imitador de Cristo, pois Paulo se alegrava e dizia: não me imitem porque eu sou algo grandioso, mas porque o grandão da Galileia, oh glória, mas porque Cristo já está em mim e eu vivo para a glória dele e vivo em santidade para com ele. É por isso que Paulo chama a olhar para ele como um exemplo de santidade. Vejamos, assim Paulo diz: progridam cada vez mais. Progridam, porque se vocês andam com a conduta de santidade, vocês irão progredir. Versículo 2: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Ou seja, se eles sabiam que o mandamento levava-os a entender que precisavam olhar a sua conduta, então eles deveriam assim observar, eles deveriam assim viver, porque Cristo está perto, deve buscar a sua igreja. Finalmente, Paulo continua e diz: porque esta é a vontade de Deus para nós. E qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Paulo diz: a vossa santificação, apontando essa orientação, esse mandamento como a vontade de Deus para a igreja de Tessalônica. E qual é a vontade de Deus com essa ideia de santificação? Que vos abstenhais da prostituição. Vejamos, a palavra santificação aqui no grego é hagiasmos, que significa consagração e purificação. Ela também significa o efeito da consagração. Em uma forma geral, é santificação do coração e da vida. É uma conduta que leva-nos a andar constantemente em santidade diante de Deus. Pois o escritor de Hebreus já nos disse: segui a paz com todos. Agora você grifa e separa exatamente essa parte: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação é impossível se achegar a Deus, pois Cristo nos justifica, nos salvando e nos santifica para que nós possamos chegar diante de Deus separados e consagrados ao Senhor. Então, a santificação aqui, a santidade aqui, ela expressa, e nos faz entender que nós somos separados para Deus, mas também faz com que entendamos que quem é separado para Deus, no caso nós, precisamos andar constantemente em santidade. Embora eles vivessem numa sociedade onde o pecado sexual era comum, eles não uniam isto à doutrina bíblica. Pelo contrário, isso era oposto, pois a orientação era andar na contramão do mundo. Vejamos então, isso não contradiz, isso na verdade não condiz com a santidade de Deus, pois quem anda em santidade precisa entender o quê? Entender que está diante de Deus existe a santidade de cada um de nós. Vejamos então, os apóstolos, como líderes da igreja, e aqueles que se mantinham fiéis, eles não, de forma alguma, rebaixavam os padrões divinos, rebaixavam os padrões morais para se acomodar às ideias e às tendências imorais, às tendências pecaminosas daquela sociedade. Pois quem anda em santidade, ele precisa evitar tais coisas, se misturar e comungar com o mundo. Segundo, sempre que aquelas pessoas se depravavam com baixos padrões morais em alguma igreja, eles eram repreendidos pela liderança, ou seja, os apóstolos que estavam como líderes da igreja, eles tratavam problemas imorais, problemas pecaminosos através das escrituras, lembrando a necessidade de santificação. E terceiro, considerando os padrões de baixa moralidade que prevalecem em nossos dias, nós precisamos de pessoas que preguem a verdade, que preguem ela assim como ela é, pois está difícil de encontrar pregadores que mantêm-se fiel até o fim, mas louvamos a Deus por aqueles que até são muitos, que Deus tem conservado para pregar a verdade. É nesses tempos de desafios para os cristãos, é nesse tempo de caminhada em fé com Deus, que nos desafia a andar em santidade, que nós precisamos de líderes que preguem as Escrituras e que nos chamem à necessidade da santificação diante de Deus. Nós precisamos observar os padrões divinos que nos levam a viver em santidade com o Senhor, que nos levam a sermos purificados diante de Deus.
Então, assim como Paulo disse à igreja de Tessalônica, assim como Deus pelo Espírito Santo orientou aquela igreja, Ele também nos orienta hoje: andeis em santidade, pois essa é a vontade de Deus para conosco, a nossa santificação, e que nos abstenhamos, que nos separemos dessas coisas que não glorificam a Deus, pois todo aquele que caminha com o Senhor, ele rejeita as prostituições, ele rejeita as coisas terríveis que não glorificam a Deus, ele rejeita o mundanismo e vive em santidade diante de Deus, pois somente aqueles que se separam do mundo, que deixam seus vícios e que andam de uma forma perfeita diante de Deus, não perfeita por serem já glorificados e sem nenhuma possibilidade de cair em pecado, não, perfeição no sentido de buscá-lo constantemente, somente estes que são desejosos para com Deus, somente estes que andam em santidade para com Deus, é que verão o Senhor naquele grande dia, que andemos em santidade, pois essa é a vontade de Deus para nós. Deus abençoe.